pessoal do Descomplique Limite. No vídeo de hoje vamos estar dando uma revisão aí pra P3 do nono ano. Que tem um PDF, que foram dos slides de matemática, né, do módulos 3 e 4, que vai cair na prova. Mais ou menos aí sendo cosseno e tangente, né, e sistema de equação em geral. Aí, além de função, então vamos dar uma olhada aqui mais ou menos nos que a gente tem. Sistema de equação de segundo grau, isso é algo que é muito importante, que todo mundo deveria saber, pelo menos. O importante de sistema de equação de segundo grau é que ela tem duas incógnitas, ou seja, aqui eu vou ter o x, o y, e quando você tem valores, mas você não consegue ter um valor para substituir o outro, então logo você teria que descobrir um valor para trocar depois, essa é a ideia. Aqui, na equação de segundo grau, o gráfico vai utilizar a parábola, tá? Que é quando a gente tem, vamos supor, um gráfico assim. Na equação de segundo grau vai ter sempre uma curvinha para um dos lados aí, né? Aí vamos lá, continuando. Uma das equações aqui, ela pode ser uma multiplicação. No primeiro grau, a gente não tem equação multiplicativa pelo simples fato de equações dessa exigirem aí um negócio de segundo grau. Então aí era impossível ter essa multiplicação. O detalhe são os métodos que a gente pode usar. A gente pode usar tanto adição ou substituição, além da comparação, que você compara as duas equações. Por exemplo, você tem ali b é igual a 2x mais 1. Aí ele fala que b é igual a 3x menos 6. Você só iguala as duas, aí você tem a resposta. Aí eles explicam o que é adição e substituição, que na real a gente tem uma adição quando um dos valores aí das incógnitas que a gente quer descobrir, ela tem o valor da equação inversa. Por exemplo, aqui eu tenho positivo e positivo, eu não conseguiria trocar. Então aí, se eu substituísse tudo isso por menos 1, multiplicar todo mundo por menos 1, eu posso anular o y e seguir a equação por aqui. É um dos métodos mais simples de resolver a equação. Aqui tem o exercício 1 da lista de maio do Ferracini, pedindo para determinar as medidas em metros do terreno, considerando o perímetro como 46 centímetros e a área como 135. Como eu copiei, eu fiquei meio confuso com a letra, aí ficou um pouquinho zoado. Mas vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber que aqui a gente tem a área é base vezes altura. Nesse caso seria x, né? Os dois lados. E o perímetro, eu posso representar o perímetro como 2x mais 2y, porque aqui eu tenho um x também, né? Aqui também. E aí eu tenho que somar todos os lados. Então ele me fala que isso aqui é 135 e isso aqui é 46. Um detalhe é que se eu somar todos os lados vai dar 46. Se eu somar apenas esses dois lados aqui, eu vou ter metade. Porque como é um quadrado, um retângulo na real, né? Então aqui eu vou colocar que x mais y é 23. Ou eu simplesmente, né, só preciso falar que eu vou dividir todo mundo por 2 aqui. Porque eu posso fazer isso. Aí eu só preciso montar meu sistema. Como que eu teria meu sistema aqui? Eu teria que a soma dos dois lados do perímetro é 23, enquanto a multiplicação que dá a área é 135. Quando eu tenho multiplicação, eu não consigo, de maneira alguma, fazer por adição, porque aqui eu precisaria de uma soma ou uma subtração. Logo, minha única opção é substituir. Eu vou manter o x, vou copiar o 23 e vou passar o y para o outro lado, da mesma forma que a gente tinha no primeiro grau. Agora, toda vez a gente tem a tal da comparação, que eu coloquei aqui, né? Toda vez que a gente vai ter dois valores, a gente pode trocar um pelo outro. Então, se eu tenho esse valor de x e esse valor de x, eu posso trocar x por esse valor também. Sempre parênteses, porque eu tenho dois termos. Eu tenho 23 e o menos y.
Pronto. Logo, essa é a minha equação aqui. Vamos lembrar que eu estou usando uma equação do segundo grau. E a gente vai ter que utilizar, se precisar, a tal da fórmula de Bhaskara. Que o delta tem esse valor. E para continuar, você vai precisar desse outro valor aqui. Do delta, você tira a raiz e extrai. Logo, a gente já tem aí o que a gente precisa para resolver. Agora, por que a gente vai colocar em parênteses? Porque o y multiplica o x. O x é tudo esse valor. Então, o x vai multiplicar os dois lados. Então, eu vou ter 23y menos com mais menos passa a 135 para o outro lado. Organizo no sistema da seguinte forma. Eu vou organizar dessa forma. Que é a fórmula tradicional da gente achar uma equação de segundo grau. Colocando o termo ao quadrado primeiro. Aqui eu vou fazer um negócio que é mais por costume mesmo, que é trocar o som de todo mundo. Eu vou trocar o som de todo mundo. Esse aqui vai ficar positivo. Esse vai ficar negativo. Esse vai ficar positivo. Tá. Por quê? Porque quando chegar aqui, o A vai ser negativo. Vai fazer vezes 2. E capaz de esquecer fazer do menos 2 e acabar errando. Seguindo com a equação normal, eu vou ter delta é b ao quadrado. E aí a gente vai ter que achar os valores aqui. Os valores eles vão sempre manter quando eu vou colocar a fórmula de Bhaskara. Então eu vou ter b ao quadrado, que é 23 ao quadrado, que é 23 vezes 23, ou menos 23 com menos 23. Só que, independente do valor, vai ser sempre o mesmo resultado. 4 vezes A. Se o A é 1 positivo, ele não vai fazer nada. Se fosse negativo, eu trocaria o sinal. Menos 4 com menos 135. Menos com menos vai dar mais. Perdão. Menos com mais, é porque eu troquei aqui, né? Menos com mais vai dar menos, porque é diferente. De vezes 135 vai dar 540. Não é 132 aqui. Galera, só um erro aqui, que minha letra ficou um pouquinho ruim, eu acabei não conseguindo enxergar. Tudo isso aqui é 132, tá? Esse aqui é o meu 2, mas minha letra não é muito, né, aquelas coisas, então aí ficou meio estranho. 4 vezes 132 vai dar 528. 528 para 529 é 1. Beleza. Esse é o valor da raiz. Raiz de 1, né, vai ser 1, mas eu não segui para a segunda parte. Segunda parte, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. X igual. Troca o sinal de B. Se B tá 23, menos 23 ele vai ficar positivo. Mais ou menos 1, porque a raiz, sobre 2 vezes A, 2. Setinha para indicar que eu tenho duas respostas possíveis. Se eu somar, vai ter 24 por 2, vai dar 12. Se eu subtrair, vai dar 11. E aí tem um detalhe muito importante aqui. Esses, por mais que sejam as respostas, não é a resposta final. A resposta final vai depender disso aqui, que vai indicar o sistema de equações. Para x igual a 12, significa que quando o x assume o valor de 12, já que ele tem duas respostas possíveis. Quando x vale 12, nessas circunstâncias, eu vou pegar uma das equações. Como eu não quero trabalhar com divisão, é mais fácil pegar a equação que vai somar aqui em cima. Então, 12 mais y igual a 23. Se eu passar para o outro lado, y vai valer 11.
coincidentemente, é o valor que a gente achou. Mas eu não posso simplesmente assumir que um é x e outro é y, porque aqui eu estou achando o x. Por isso que o x vai ter os dois valores. Agora eu vou ter para x igual a 11. Eu vou ter 11 mais y igual a 23. Y igual a 12. O conjunto de solução indica o par ordenado. Mas como eu estou trabalhando com figura, tem duas respostas que eu posso dar. Se o x vale 12, o quadrado ele é ou 12 por 11 ou 11 por 12. Só trocar. Por quê? Um quadrado assim, ele é mais extenso aqui embaixo. Mas eu posso ter um quadrado assim, que é mais extenso aqui. Por mais que ambos tenham o mesmo perímetro e a mesma área. Aqui é 11, eu coloquei aqui sem querer. Por mais que eles tenham o mesmo valor, eu consigo sim ter essas opções de respostas, tá? Cara, essa aqui é bem objetiva do Enem. Ele vai falar o seguinte. A soma de um número, eu vou chamar de n, número qualquer. Com seu quadrado se resulta em 136. O que significa n mais n ao quadrado é 136. 156. E a diferença de seu quadrado é de 131. Ou seja, n menos n ao quadrado, ou n ao quadrado menos n é igual a 132. Por que eu coloquei n ao quadrado? Porque eu tô falando o número com seu quadrado é a diferença de seu quadrado, não seja, a diferença do quadrado para ele de 132. Apenas o conjunto dos números reais, qual é esse número? Eu tenho mesmos valores positivos e negativos. E essa vai ser uma questãozinha legal para eu fazer com adição. Aqui eu posso somar as duas equações. E aí, esse n vai embora. Por que que o n vai embora? Porque eu estou somando e tirando. Exemplo, eu tenho mais 5 com menos 5, eu vou ter 0. Qualquer número, né, tirando dele mesmo, vai dar 0. Aqui, muita gente confunde nesse quesito aqui. X mais x, por exemplo, é 2x. X vezes x, x ao quadrado. 2x menos x é x. X ao quadrado dividido por x é igual a x. Aqui eu vou somar o coeficiente, que é esse número que fica atrás, que é o 1, quando não tem nada. E na multiplicação eu vou aumentar o expoente. Aqui eu tô somando. Se eu tô somando e não multiplicando, vai ficar 2n ao quadrado. Igual 156 mais 132. Vai dar 288. N igual, n ao quadrado igual a 144. Cuidado, tá? Aqui nas alternativas eu tirei o número negativo, mas lembra que como é uma equação quadrática, eu vou ter que n é igual a mais ou menos raiz de 144. Então n é mais ou menos 12. Porque se eu pegar a soma de um número com seu quadrado, se resulta em 156. Por que que não vai ter? Essa é uma questão até que bem legal, né? Por que que não tem o negativo? Por que que eu tirei o negativo, né? Na verdade ele não veio. Por que que não tem o negativo aqui? Porque é o seguinte, o número menos 12, se eu levar ele ao quadrado, ele vai dar 144. Então essa resposta aqui já vai ser letra E. Mas se eu pegar o menos 12 ao quadrado, que seria, eu já coloquei aqui 144, e eu somar com menos 12, aqui no jogo adicional seria um menos. E não tem como dar 156.
Então é por isso que nessa questão eu não vou ter o número positivo. A resposta aqui é mais 12 com menos 12. Porém, eu só vou utilizar o menos 12. Não significa que eu tenho que colocar aqui que não convém. Porque, de fato, menos 12 ao quadrado é, de fato, 144. O problema é que, nesse contexto, eu não posso usar uma vez. Que se eu fazer essa conta aqui, esse esquema, eu não vou conseguir chegar no 156. Porque a única forma de eu chegar no 156 é se eu tiver um número, n ao quadrado mais n, seria 144, e o sinal tem que ser mais. Aí vai dar 156. Se eu fizer negativo, aqui mais, o n é menos 12. Isso vai dar... não vai dar o valor que a gente quer, porque vai dar negativo, tá? Então, mais por causa disso mesmo. Vamos lá, essa é essa questão aqui. Quantos pares ordenados o conjunto solução da equação possui? Quando eu resolvo uma equação, eu tenho um par ordenado, que é nada mais nada menos do que esse S igual. Para a equação de segundo grau, eu vou ter pares de x e y. Toda vez que eu faço para x igual, eu vou fazer um par ordenado. E ele quer saber quantos pares ordenados essa equação vai ter. Mesmo esquema, aqui eu não vou conseguir resolver pelo método tradicional de soma. Porque se eu não consigo trocar o expoente, aqui seria 1, aqui seria 1, não consigo fazer nem soma nem subtração, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplesmente isolar uma das letras. Logo, eu vou colocar aqui x é igual a 2 menos y. Aqui, eu já vou trocar esse valor e vou só dar uma destacada nele, porque esse é o valor da nossa comparação que eu vou ter que trocar aqui em cima. Então, eu vou ter 2 menos y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Outro erro. 2 menos y ao quadrado é diferente de 2 ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui, se eu pegar e fazer 2 menos y ao quadrado e falar aqui 2 vezes 2, 2 elevado a 2, 4, menos y, eu estou errando. Porque esse quadrado indica que eu estou repetindo esse termo inteiro duas vezes. Então eu tenho que fazer menos 2y, aí eu vou ter que fazer o chuveirinho. 2 com 2, 4. 4 com menos y, não, 2 com, não é com menos y, menos 2y, duas vezes, né, porque aqui vai vir também. E menos com menos vai dar mais. Tá grande, mas parece que é grande, mas é pequeno, porque aqui eu vou trocar. Tudo isso aqui eu vou substituir, eu vou agrupar. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4, mais 1 vai dar 2. Então eu vou ter 2y ao quadrado, menos 4y. O 4 tem um segredinho. O 4 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 4. Menos 4 com mais 4 é 0. Se eu tenho dos dois lados, eu já vou anular eles. Então esse aqui ele vai anular para sempre mesmo. Igual a zero. Aqui eu vou ter um conjunto de equação que eu chamo incompleta, que pode ser tanto assim quanto assim. O que isso significa? Significa que eu não vou ter o termo C, que é o termo que não tem número, que é só número, não tem letra. E eu tenho uma maneira aqui bem simples de resolver usando fatoração de polinômio. Isso aqui é um polinômio de segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o y ele aparece duas vezes em todos os termos. Claro, né, da esquerda do igual. Logo, o y estará isolado. Parênteses, e vou escolher o que sobrou. E eu vou fazer o seguinte, 2y ao quadrado dividido por y, porque o y está fora. Eu vou ter 2y normal. Por que eu vou ter 2y normal? Porque se eu fizer o chuveirinho, 2y vezes y, né, eu vou ter o resultado original. E essa é a minha ideia, fazer um chuveirinho para ter o resultado original. Aqui eu já tenho um, eu tirei ele, então ele vai ficar só com o número. Para um resultado de uma multiplicação, que isso aqui é uma multiplicação da zero, isso só acontece quando os dois termos se multiplicados dá zero. Logo, uma das opções é que esse y é zero.
Ah, mas isso é inútil? Não, porque ele que vai servir no par ordenado para a gente conseguir responder depois. Eu vou precisar desse zero porque ele também é uma resposta. E o que sobrou? O que sobrou, você esquece esse y e faz só o que está aqui. Então você vai ter 2y menos 4 igual a zero. Se você passar para o outro lado, 2y igual a 4, passa dividindo 2. Agora, está na hora de a gente fazer as duas opções, para a gente ter uma solução. E eu já vou marcando a solução aqui. Para x igual a zero, para y igual a zero, o y é o último termo, então ele seria o termo que está depois. Para y igual a zero, eu só vou trocar isso e ignorar, fingir que isso aqui é zero. Então aqui eu vou pegar a equação de baixo. Se eu ignorar o y, o x vale 2. Mas lembra que eu tenho uma outra possibilidade do y. O y também ele pode ser 2. Se y for 2, eu vou ter x mais 2 igual a 2. Dessa maneira, se eu tenho igual dos dois lados da balança, lembra? Eu ignoro ele. X igual a zero. O zero, ele está na resposta de alguma maneira. X vale zero quando y vale 2. O x vale 2 quando y vale zero. Beleza. Agora, e agora? A resposta é 2? Sim, a resposta é 2, porque eu tenho os dois conjuntos aqui, né? Eu vou ter esses dois termos que compõem o meu conjunto de solução. Mesma coisa, nessa questão ela é uma questão adaptada de uma prova, e a gente vai seguir ela aqui. Ele está pedindo para provar que a soma de um número n, isso aqui a gente pode ver quando n, né, pertence ao número real, com o quadrado do mesmo número, se resulta em 90. Isso é a diferença em 72. Novamente, eu vou ter que n ao quadrado menos n vai dar 72, n mais n ao quadrado mais n vai dar 90, tá? Eu vou somar as equações pelo motivo de que o n já está praticamente resolvido. Eu estou com o n anulado aqui por causa do sinal. Novamente eu vou seguir da mesma maneira. 2n ao quadrado é igual. Se eu somar isso aqui, eu vou somar agora 90 com 72. Vai dar 162. O 2 vai passar dividindo. 162, 16 por 2, 81. E mesmo esquema que eu vou explicar. N ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz... Ó, n ao quadrado é igual a 81. É igual a mais ou menos a raiz de 81. N é igual a mais ou menos 9. Mesma coisa. Por que eu vou utilizar apenas valor positivo? Se eu considerar que esse valor aqui... Aqui eu vou pôr NC mesmo, tá? Quem quiser realmente pode pôr NC, porque realmente é uma resposta que não convém em nenhuma situação. Tá? A questão da diferença dá errado. E a questão da soma também vai dar errado. Eu vou explicar o porquê. Aqui, n ao quadrado mais n igual a 90. 81 mais, aí, né, menos 9 é 90. Isso vai dar 72. E aqui vai dar o contrário, quer ver? 81 mais 81 menos 9 é igual. Vai somar, vai dar 90. Mas a diferença é quando n... eu troco o valor de n. Eu troco o sinal de n. Então aqui eu vou trocar para positivo e aqui eu vou trocar para negativo. Mas eu vou manter, porque o positivo não vai mudar nada. Novamente, mas explicando, né? Porque como essa aqui não é de teste, a resposta seria n igual a 9. Seguindo aqui, eu vou apagar esse exercício 5 aqui. Eu copiei e colei, mas eu digitei o número errado, tá? Mas esse exercício ele vai ter um problema porque realmente não vai dar certo fazer ele. Porque eu tenho os dois termos ao quadrado em uma multiplicação. Se eu isolar, isso aqui não levem isso em consideração, apenas só para vocês entenderem por que eu vou deixar ele por último. Porque eu vou ter isso aqui para x.
né? Beleza, agora eu vou trocar x por esse valor. Isso aqui é uma multiplicação, eu vou ter uma equação de terceiro grau. E logo, eu vou ter uma equação de... Se eu fizer de outra maneira aqui, que é a maneira mais tradicional de fazer isso, que é passando o y para o outro lado, eu vou ter uma equação de quarto grau. Não é isso que eu quero agora. Agora a gente vai para a questão de seno, cosseno e tangente e um pouco de razão trigonométrica para a gente ter uma noção. Seno, cosseno e tangente é a relação dos lados de um triângulo retângulo. Logo, se eu tenho um triângulo retângulo, vou desenhar esse triângulo para vocês conseguirem entender o que seria um triângulo retângulo e o que seria também seno, cosseno e tangente. No triângulo retângulo, a gente vai ter sempre um ângulo de 90 graus, porque ele é metade, né, de um retângulo. Se eu tô falando desse ângulo aqui, a gente sempre tem que ver o nosso referencial. Eu vou chamar de ângulo A e eu vou chamar de ângulo B. O seno é sempre a relação entre o ângulo oposto, o lado oposto. Se eu pegar dessa vértice desse ângulo, eu vou ter isso aqui. Esse ângulo é o ângulo oposto, aquele que não está fazendo nenhum contato com o ângulo. O ângulo adjacente é o cateto que está fazendo contato. E a hipotenusa é o que não tem ângulo de 90 graus. Beleza. E aí, para cada razão trigonométrica, a gente vai ter um nome. O seno é quando eu estou fazendo a divisão entre o cateto oposto, que é esse aqui, contra o cateto adjacente. Então, cateto oposto com cateto adjacente, com a hipotenusa. Por outro lado, o cosseno, ele vai ter uma diferença, porque ele vai usar a hipotenusa como divisor. Porém, eu vou estar dividindo eu vou estar tendo o canto adjacente, né, para dividir. E a tangente já vai mudar mais ainda, né? A gente já foi cosseno. A tangente, ela vai ser a divisão entre os dois catetos, começando pelo oposto e pelo adjacente. Lembrando que os catetos, tanto adjacente quanto o cateto oposto, eles devem ter 90... eles devem pertencer ao ângulo de 90 graus. O cateto adjacente aqui pertence ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto também pertence ao ângulo de 90 graus. Isso porque eles são catetos, que são aqueles que têm relação com o ângulo. A hipotenusa, ela não tem. Aqui a gente vai falar um pouco da tabela fixa e valor trigonométrico. O Hiparco era um matemático que resolveu e fez fórmulas, não fórmulas em si, mas em geral eu diria que resoluções para ter as tabelas trigonométricas. E aí a gente tem a tabela dele com número decimal. Pro Enem, para vestibular, a gente usa essa tabela aqui, que é chamada de tabela de raiz, onde a gente tem o ângulo e a razão, que é seno, cosseno, tangente, e a gente tem os valores aqui para você utilizar. É mais comum, tem um monte de música e forma de decorar, mas é bem mais comum de você ter, vamos supor, essas relações aqui, entre elas, em geral, com relação ao ângulo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é bem mais fácil de você conseguir fazer exercício usando a fração do que você usar número decimal. Porque a fração aqui, por exemplo, você não tem que... como é que eu posso dizer? Você não tem que aproximar a raiz de 3. Então a resposta ela fica mais precisa. A gente foi... Opa, foi muito aqui. Agora a gente vai voltar para um outro exercício do Enem. De novo, de prédio, né? É o que mais tem. Um prédio é posicionado formando um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Então a gente tem aqui o prédio. A gente tem... o prédio. O chão. Eles formam um ângulo de 90 graus. A distância do prédio até a área demarcada no solo, que é a última área que a gente demarcou, seria de 20 metros. A distância do prédio até a área demarcada, considerando que a abertura diagonal, que aí seria a hipotenusa, tá? Entre o topo do prédio até o solo, sem interferência, é de 45 graus. Aqui que tá, quando a gente fala entre o topo do prédio até o solo, a gente tem uma ambiguidade de que a gente não sabe como que a gente poderia resolver essa questão. O ângulo, a gente nunca vai saber se a abertura do ângulo é de uma maneira ou outra.
Mas se liga só no que ele fala aqui. A abertura diagonal entre o topo do prédio, beleza, até o solo. Eu tô falando entre o prédio e a linha, eu tô falando entre a altura do prédio na linha diagonal e aqui, tá? Qual a altura do prédio? Vamos lá, se a gente tivesse a altura dessa linha, era muito mais fácil fazer teorema de Pitágoras dependendo do número. Se o número aqui fosse 40, por exemplo, seria muito mais fácil fazer assim. O único problema é que a gente vai ter o 45 que vai me ajudar. Porque se você olhar o 45, a tangente de 45 é 1. Agora, como que eu sei que é tangente? Eu vou ver os números que eu tenho. Eu tenho o número do cateto oposto e eu tenho o número do cateto adjacente. Mas eu não tenho o valor que eu preciso da hipotenusa porque eu não vou usar. Se eu tenho o valor de 2 catetos, eu vou usar a tangente, tá? E a tangente de 45 graus é 1. Como que eu sei? A tangente é a divisão desses dois números. Sempre a tangente vai ser sempre a divisão do seno e do cosseno. Tá? É que depois eu vou, se quiserem, eu tenho um vídeo falando disso, né? Mas de 45 graus, você vê que a raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2. Qualquer número por qualquer número por ele mesmo é 1. Então logo, eu vou ter que tangente ao cateto oposto para hipotenusa. 1 sobre 1 é igual cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo é aquele que, se eu fazer uma linha reta, ele vai parar aqui, ó, que é o x. Pelo cateto adjacente, que é o que está pertencente à linha. Tem dois, mas tem dois ângulos, né, pertencente à linha. Tem essa reta aqui ou essa reta aqui. Mas você lembra que é cateto, então não pode ser hipotenusa. Então é 20. Detalhe, gente, se eu multiplicar cruzado isso aqui, vai ser sempre a mesma resposta, tá, galera? A gente nunca vai ter uma mudança assim, usando a tangente 45. Essa é uma outra questão adaptada, tá? Que tá falando ao traçar um triângulo pela diagonal de um quadrado, tá? Obtemos um triângulo retângulo com base que a diagonal tem um valor de 13 metros. Qual o valor da base? Aí ele fala as medidas aqui. Primeiro, triângulo retângulo, mas de um quadrado, é possível? É. Porque o triângulo retângulo tem esse nome, na real, porque ele forma um retângulo, mas é porque tem um lado de 90 graus em geral. Então, se eu traçar aqui, eu vou ter a mesma questão de triângulo retângulo em si. A única diferença é que algo que vai ajudar a gente bastante é que ele falou que esse triângulo veio do quadrado. O quadrado tem lados iguais, então esses dois lados são iguais. Mas isso não vai fazer muita diferença. Aí ele fala que essa diagonal tem 13 metros. A diagonal é 13 metros. O triângulo ABC tem medida CA igual a 13. Por que que eu fiz isso? A base representada pela letra BC. Porque a gente tem que saber onde que seria cada. Tá? A base, ele falou que é BC. Logo, o B pode ser aqui e o C também. Porém, o C vai ser na direita, não na esquerda. Tá? Porque ele fala que a medida CA é 13, que é o valor que eu preciso aqui. Logo, esse aqui é o B. É bem tranquilo até. Aqui é X, mesma coisa, tá? É que a gente vai fazer. Igual, mesma coisa que a gente vai fazer. Só tem um pequeno detalhe aqui que não foi copiado de novo. Que eu tô com a prova aberta aqui, junto, para dar uma correção. Não foi copiado novamente que esse ângulo, ele pede esse ângulo aqui, que é de 60 graus. De novo, tô tendo um problema na hora de copiar e colar e na hora de ajustar a letra, meio que fica, às vezes some, fica embaixo desse fundo azul. De maneira geral, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou utilizar o cateto adjacente, só que eu vou utilizar, na verdade, aqui, ó, eu vou estar utilizando a hipotenusa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o cosseno de 60 graus. Se eu olhar o cosseno de 60 graus, o cosseno de 60 graus é meio. O que significa que 1 sobre 2 é igual. Aí, eu nunca vou colocar os valores, sempre vou colocar a reta da fração. Cateto adjacente é esse cateto aqui, que eu vou achar, que é o x. Enquanto a hipotenusa já sei que é 13. Mesma coisa, 2x igual a 13.
vai passar dividindo, x vai ser igual a 6,5, e essa é a nossa resposta. Vamos seguir por mais uma aqui, de novo do prédio, né? É porque é uma prédio, poste, uma das que mais cai, porque é algo que é reto e tá relacionado ao solo, na maioria das vezes. Um poste em relação a 90 graus do solo tem medida igual a 8 metros. A altura do poste tem 8 metros. Então, se eu desenhar um poste aqui, pelo menos como se essa fosse o poste, o nosso poste tem que ter, vou falar aqui, 8 metros. Esse aqui seria o solo, tá? E a sombra projetada tem valor igual a x. Você pode desenhar em qualquer, o sol seria em qualquer lugar, mas na real, né, vamos fingir que o sol está aqui. Então, o sol vai fazer uma projeção, tá? Igual a x, que é o que eu quero descobrir. Novamente, eu vou ter isso aqui, duas tangentes. O que vai mudar para mim na minha vida isso? Se o ângulo for em cima, o x vai virar o cateto oposto. Se o ângulo for embaixo, o 8 vira o cateto oposto. E o ponto B é o final da sombra. O final da sombra aqui é o ponto B. E C é a maior parte do poste, o topo do poste. Então aqui só pode ser A. Qual a distância da sombra? Aqui seria o comprimento da sombra, né? Sendo que o triângulo ACB, né, que é o triângulo que a gente tem aqui, o ângulo C vale 60. Tá? De novo, aqui eu vou ter que usar a relação entre cateto, vou ter que usar tangente. Tangente de 60, raiz de 3. Aqui, ó. Raiz de 3. Então a gente vem aqui, eu vou fazer simples, ó. Raiz de 3 sobre 1 é igual. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 8. Cruza, x igual a 8, raiz de 3. Tem uma fórmula para aproximar a raiz. Quando que eu vou ter que aproximar a raiz? Quando as alternativas têm uma em decimal. E aqui eu não vou ter em decimal. A única alternativa que eu não tenho nem fração é a letra A, que é a resposta nossa aqui. Para quem quiser saber, toda vez que eu tiver que aproximar um número, uma raiz, vou utilizar a fórmula. Raiz de n é aproximadamente igual a n mais q sobre 2 raiz de q. Q significa, toda vez que a gente ter o q, a gente vai ter o quadrado mais próximo, né? Por isso que eu vou mostrar que aproximando, isso aqui vai dar uns 75, 73. Raiz de 3 é aproximadamente igual a... O quadrado mais próximo é 4, mais 3 sobre raiz de 4, 2. 4. Seria 7 sobre 4. Se você fizer na calculadora, vai dar uns 75, alguma coisa assim. Que é a raiz de 3 é aproximadamente uns 73, né? Por isso que a gente tem aproximadamente e aproximadamente igual a. Vamos lá, agora a gente encerrou, a gente vai falar sobre função. Capítulo 11 aqui, eu dividi em duas partes essa parte de função. O básico e a função afim. A notação fx ou y é básico. O valor f depende do x, ou seja, está em função. Ele não funciona se não tiver outro valor. A função afim, a função do primeiro grau, é representada pela fórmula aqui, ax mais b. E a função quadrática, isso aqui eu já ia avisar não, que não vai cair, vou até colocar de vermelho. Função quadrática não cai. Logo, a gente vai estar num impasse, porque a gente não sabe o que fazer aqui. Se a gente vai usar y ou fx, qualquer um dos dois está certo. E aí tem o valor da gasolina, que é um exemplo clássico. O valor total da gasolina, ou seja, o valor total, ele é sempre um valor fixo da gasolina. Então, ou seja, se for 4,50 litros, significa que o valor total ele vai sempre depender do quanto de gasolina que você vai colocar. Mais um exercício do Enem. Sim. Em São Paulo, o valor do táxi deve ter alterações para o mês de abril de 2012, onde o valor da bandeirada aumentou em R$2 para cada bandeirada, né? Na bandeirada 1, por exemplo, o valor foi de 2,50 para 4,50. Na bandeirada 2, o valor foi de 3 para 5. O valor de quilômetro em ambas permanece em 5. Qual a função que determina o preço da bandeirada 2 atualizado? Simples. Eu vou ter f de x
Por que f de x e não y? Posso colocar y aqui se eu quiser? Posso. Por que que eu não vou colocar? As alternativas estão todas em função de x aqui, tá? Em fx. Fx igual. Primeiro, eu posso começar no a vezes x, que é o variável, e o fixo, mas eu vou começar pelo fixo. Primeiro que eu já tenho aqui. O valor do km permanece em 5 para qualquer um. Ele pede na bandeirada 2. Se eu olhar na bandeirada 2, teve atualização nessa bandeirada. E na bandeirada 2, ele foi para 5. 5 por quilômetro. Aí é o seguinte, essa resposta está certa? Está. Tem um detalhe que também eu poderia acrescentar aqui. Nas alternativas, ele tá quase falando para você fazer isso aqui. Considere x os quilômetros. Porque aí eu vou ter essa seguinte resposta, né? Atualizada assim, para eu colocar no gabarito. Que a gente sabe aqui que vai ser letra C. Mais uma da Edros que caiu há uns tempinho atrás, a poliedro, tá? Tem algumas de função que chega a cair na poliedro antes. O valor que satisfaz fx quando x vale 5, quando x2 e x4 na função afim, ele vai passar minha função, respectivamente, ou seja, em ordem. Ele vai pedir para mim calcular o valor das equações assim. Ele vai querer que eu calcule as equações de f2, f3, f4 e resolver por isso e tem que colocar em ordem. Seguinte, o que ele fala quando x igual a 5? Se você fala que isso aqui está em função de x, que é 9x menos 5, significa que todo o resultado vai depender do x que você vai colocar. Se ele fala para eu considerar x igual a 5, logo eu vou colocar todos os x aqui, eu vou trocar todos os x por 5. 9 vezes 5, 45, menos 5, 40. É mais 5. Que é mais 5, tá? Não saiu 5. O mais não saiu, tá? Aqui a gente já elimina essa, a gente já elimina essa e já elimina essa aqui. Aí a gente vai ter o seguinte, x igual a 2, tá? E é o seguinte, se eu pedir para vocês considerarem o x como positivo ou o x como negativo, né? Porque aqui no exercício tá como menos 5. Porém, né? Eu acabei de ver que os exercícios não vão ter resposta se eu colocar corrigido da maneira que estava no original, tá? No original, tá? Então a gente vai fazer isso com erro, apenas um erro que eu vou mostrar para vocês o que tá errado, tá? Que como os exercícios que são de lugares aqui, tipo a segunda Edros, eu tenho que adaptar, porque esse exercício ele veio tipo com um negócio assim, né? Pedindo para você resolver uma fração. Eu tive que dar uma adaptada nele. Então, por isso que às vezes tem esse erro aqui. Mas se a gente for fazer assim, menos 5, o resultado vai ter que dar 40. Então, eu vou pedir para que todos os 50 sejam trocados por 40. Tá? Isso justamente por causa que ele tá com erro na hora que eu fui puxar. Não, na hora que eu for calcular o f de 5, aqui eu realmente vou ter 40. Tá? Por que que eu falei isso? Porque tem um exercício que eu marquei, que é uma das alternativas que eu marquei como errado, né? Ou essa seria, ela realmente estava certa. Mas novamente a gente vai ter que trocar ela. Toda vez que aparecer 50, a gente vai trocar por 40, que é o que tá no gabarito realmente. Só que tá com erro só nessas alternativas aqui, tá? Vamos trocar para f de 2 agora. F de 2 é só trocar por 2. Então eu vou ter 18, que é aqui eu vou ter 18 menos 5, 13. Vamos circular o único 13 que a gente marcou como certo. Aqui, como eu marquei tudo 0, 0 vai embora, que não tem, é a letra B, tá? Mas eu precisava calcular f de 4? Não precisa. Eita, falei sem querer. F quando x vale 4? Precisaria calcular? Não. Porque eu já tinha a minha resposta. Mas se eu quiser confirmar que vai dar 31, aí eu vou ter 4, 9 vezes 4. Vai dar 36 menos 5, 31. Aqui
na mesma fonte, né, que a gente pegou um forno tem por segurança uma taxa de desligamento que é calculada por essa fórmula aqui, onde T é a temperatura em graus Celsius e T é o tempo em minutos. Se o forno demorou um total de 12 minutos para desligar totalmente, a quantos graus Celsius esse forno estava no instante de desligamento? Quando T vale zero. É o seguinte, tem um motivo dele ter colocado T igual a zero aqui. Ele não colocou esse negócio à toa. Se eu colocar a fórmula T igual menos T, deixa eu colocar em vermelho, com a escrita certa. T é igual a menos T mais 5T. Tá, esse exercício eu tenho uma ideia adaptada do Enem. Esse exercício está adaptado do Enem também, mas ele caiu em outro lugar. Então, enfim. Aqui a gente vai ter a mesma estrutura que a gente vai ter nas outras. Se ele afirma que T é igual a zero, eu vou cair na mesma caso que eu tive que fazer aquela resolução de equação quando eu fiz sistema com vocês. Que é dessa maneira aqui, ó. Tá? Sempre, ó, trocando quando eu tenho uma maneira de uma equação incompleta. Então, toda vez que isso acontecer, que eu tenho uma equação incompleta, eu vou ter que usar uma dessas maneiras para resolver, senão não vai dar. E é o que eu vou fazer nesse exercício aqui. Quando T, ele fala no instante de desligamento, T igual a zero. Eu não sei o grau, e eu sei que ele estava 12 minutos. Eu tenho que multiplicar por 5. Menos T igual a menos 60. Na grande maioria das vezes, você vai sempre ver que o A vai ser negativo. Por quê? O forno está a uma temperatura, ele tem que cair. Ele tem que ser decrescente. Se ele for crescente, o minuto nunca tem como ser negativo o tempo. Então ele vai, né, ter esse probleminha de cair a temperatura. E se ele tá caindo a temperatura, não tem como ele subir de novo. Então é por esses motivos que sempre você vai costumar ver no Enem, por exemplo, o A, né, no caso seria o B na real. O B vai estar sempre tirando por ele ser decrescente. Na real, o A, né, que é o T que muda, mas aqui a gente tem o outro trocando, tá? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter que T vai ser 60. Tá? O que significa isso? Significa que o tempo em minutos nessa maneira que eu tava seria da seguinte forma. Eu tenho um forno e toda vez que eu vou desligar o forno, ele vai variar da temperatura para terminar. Tá? Quando T é igual a zero, ou seja, no instante de desligamento que T estava a zero, ele estava a 60 graus. Tá? Só que qual que é o erro? Por mais que não tenha alternativa que a gente fez errado aqui, só pra ver, vocês perceberem o porquê que esse T estava zero. Ele fala que estava a 12 minutos de desligar. Se ele estava a 12 minutos, todos os T's devem ser trocados por zero. Se eu trocar este primeiro T por zero e depois esse outro T por 12, na real, que vai virar 60 depois, ele não vai bater. Então, se eu fizer essa fórmula da mesma maneira, trocando tudo por 12, eu vou chegar na mesma resposta, só que vai mudar um pouquinho, que vai mudar aqui. Aqui eu vou ter menos T, que eu não vou saber ainda, aqui mais 60, e igual a 12, que era o que a gente tinha pra lá. E aí, o que vai fazer diferença, né? Eu vou passar pra cá, vai ficar 48, negativo. Na hora que eu fizer vezes menos 1, vai ficar mais 48. Tá? Beleza? Letra D. Só pra vocês entenderem o seguinte, que ele quer dizer, toda vez que o forno está ligado, quando você desliga ele vai demorar um tempo. Aqui o erro dele está em colocar esse T igual a zero, sem explicar depois. É que eu ainda não descobri uma forma de colocar nota de rodapé, mas ele explica no final da prova, nessa parte, ele tem um asterisco ali, e ele escreve mais explica, e deixa mais explícito, né, pra gente entender, tá? Vamos lá, essa aqui, do ITA, não tem segredo, é mais fácil que a gente vai fazer, porque é só trocar. Ele dando o valor do fx, a gente sabe que o valor de x, o fx é isso aqui.
Agora eu vou fazer em ordem. F0 é só trocar todo mundo por 0. Aqui vai anular, vai ficar menos 1. Já foi uma. F2 é só fazer 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. F4, novamente. 4 vezes 5, 20. 20 menos 1, 19. E agora a gente vai só montar a expressão que ele deu pra gente fazer. Primeiro, ele pediu para eu colocar F0 mais F2. F0 é menos 1 mais 9. F4 embaixo, menos 1. Devo 1, pago 9, vou ter 8. 19 menos 1 é 18. Não tem nas alternativas. O que a gente faz agora quando a gente não tem as alternativas? Simplifica. Se eu simplificar tudo isso aqui por 4, por 2 na real, né? Vai ficar 4 e 9. Se eu não copiei errado, se não passei errado pra cá, ou se tá errado o exercício, é pra ser isso aqui. E realmente tem. Agora a gente vai para uma função afim, que vai deixar explícito da função ax mais b. Teoria de conjuntos. Domínio contra domínio e imagem. Então a gente vai ter o domínio da função aí, né? Domínio A contra domínio B. Aí a gente vai ter, por exemplo, aqui, para a gente ver se é função. Se as setas desse domínio, todas as setas do item A estão ligando com apenas um do item B, já passou pela primeira. Se não tem nenhuma sobrando no item A, tem uma bolinha sobrando aqui? Não. Beleza. Ah, mas tem no item B, não tem problema, por isso que a gente tem a imagem. Se eu colocar C, vou colocar domínio. Não, perdão, D domínio. Domínio é o conjunto A. CD contra domínio, conjunto B. A imagem não é o conjunto B. A imagem vai ser as 3 bolinhas aqui. Então, a imagem vai ser tipo bolinha 1, 2 e 3. Representação gráfica, tá? Tradicional, a gente tem só 3 exercícios aqui. Ache a função dos pares ordenados. Novamente usando a função de f de x é igual a x mais b. Toda vez que isso acontecer, vou ter o seguinte. Eu vou trocar isso aqui por y pra gente ter o par ordenado. Pego o parzinho 0, 0. Pego o outro parzinho 2 e 5. Ponho tudo aqui. Se o y é 0, eu vou zerar aqui. O a é 0, eu vou zerar aqui. Zerou. B vai ser sempre 0 quando isso acontecer. Agora eu vou trocar o y por 5. 5 igual a 2x mais b. Quando eu fizer isso, eu vou trocar agora esses valores por o b. Se o b vale 0, eu vou apagar ele. O 2 vai passar dividindo. Isso aqui eu posso escrever em duas maneiras diferentes. Se eu colocar a função que eu tenho, eu vou ter sempre a vezes x. O a é 2,5, o b é 0. Se eu não... Aqui eu tenho a, eu só tenho função ax. Ax mais b. Essa é afim e essa é linear. Como eu não tenho o termo b, porque o termo b é 0, a função é linear. Que ele pede para construir o gráfico da função considerando isso aqui, tá? Construa o gráfico a seguir da função f de x é menos 5x mais 2. Vou fazer o processo inverso daqui. Qual que é o valor de a? O valor de a, vamos lá. O valor de a é sempre o que está no primeiro multiplicando x. Menos 5. Valor de b, 2.
função, ela tá no formato ax mais b ou no ax? Se é como ela tá nesse formato, ela é linear. Não, perdão, ela é afim. Ou seja, se é uma função afim, já consigo ter uma noção de como o gráfico vai ser. Menos 5x é negativo. Então, se o valor é negativo, ele vai descer, o gráfico vai estar descendo. Agora eu vou montar o gráfico aqui. Lembrando que esse exercício não cai na prova. E tá tudo fora de ordem. Isso aqui tá... Aqui eu vou ter o eixo Y, ou o eixo que eu chamo de f de x. E aqui eu vou ter o eixo x, tá? Aí eu marquei os pontos. O valor de A é menos 5, enquanto o valor de B é 2. Se o valor de B é 2, normalmente a gente tá aqui ó, a menos 5 vezes o x. Eu não sei o valor de x aqui. Dessa maneira, a gente vai ter que criar dois valores para fx. Então, eu vou colocar f2 e o que eu vou trocar vai dar 8. E o zero da função, que é legal a gente saber. O zero da função é simplesmente o próprio zero. Então, o zero da função é quando x vale zero. Como esse aqui vai anular, vai ficar 2. Então, a gente já tem dois outros parzinhos aqui. Então, aqui eu vou ter no eixo x, né, um dos pontos para a gente ter uma noção, a gente acertou. O valor de A é menos 5 e o valor de B é 2. O valor de B é 2, ele vai estar nessa linha aqui, e é o 2. Enquanto o valor de A vai ser menos 5. Esse... Bom, aí a gente tem o valor do fx e o valor de y, né? Que seria e o valor de x. Então, logo, o gráfico seria isso. E ele prova que ele é decrescente pelo seguinte motivo. Por mais que eu tenha errado aqui a reta, esqueci que é pro outro lado. Ele é menos 5 porque ele vai interceptar aqui, onde é menos 5 no outro polo, né? Então, eu vou estender, vai dar menos 5 aqui. E aí, a gente tem uma linha reta aqui. Né? Não tá meio uma linha reta. Eu preciso fazer uma linha reta aqui agora. Vou ajustar a linha aqui. Vamos lá. É isso. Aí a gente tem o... A gente tem os valores aqui certinho. Aí a última questão. Para analisar as informações e responder os itens que ele pede. Ele me mandou a função e ele falou o conjunto é representado pelos valores. Ele pede o conjunto B. Então, usando o diagrama, eu vou ter conjunto A, conjunto B. O conjunto A, ele vai ser sempre o que vai gerar o conjunto B. Então aqui eu vou ter 2, 5, 6 e 12. E aí eu vou trocar os valores aqui. Então, para f de 5,